A Associação Comercial e Industrial de Londrina emitiu hoje uma carta aos empresários em que pede o cumprimento rigoroso dos decretos municipais que autorizam o funcionamento das atividades produtivas e econômicas dentro, pessoal, dos horários pré-restabelecidos, tá? Pelo município. O Rafael Machado está retornando conosco ao vivo e tem mais informações a respeito desse caso. Isso porque, né, Rafa, mesmo com o decreto, mesmo o prefeito falando que as medidas serão mais rigorosas, que as multas serão mais pesadas, tem quem ainda insiste em não respeitar essas recomendações e esse decreto principalmente, né? Exatamente. Parece que a conscientização não entra, né, Cid, na cabeça dessas pessoas. Ainda mais quando a gente está falando do comércio, se uma pessoa acabar falhando, toda a categoria vai acabar sendo prejudicada. As lojas hoje estão em horário reduzido, né, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. E sobre esse assunto a gente conversa com o presidente da CIL, o Fernando Moraes. Fernando, boa noite para você. Essa carta tem como principal objetivo conscientizar ainda mais o empresariado local? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Isso aí é um reforço para a gente continuar seguindo todos os protocolos, todas as normas, usando máscaras, distanciamento, álcool em gel e também seguir à risca o horário, né? Que é a nossa grande preocupação, porque a gente está com uma escala de horários nos segmentos. A gente tem a construção civil e a indústria às 8, o serviço às 9 e o comércio às 10. Então a gente não pode chegar, o pessoal do comércio, adiantar isso aí, porque vai atrapalhar a concentração dentro do ônibus, vai criar uma aglomeração dentro do ônibus. Então por isso que a gente pede, reforça o horário, né, como você acabou de falar, das 10 às 16. Logicamente que a gente está trabalhando num curto prazo aí de trabalho, que a gente queria que esticasse um pouco mais, trabalhasse no sábado, mas ainda a gente não conseguiu isso, mas estamos trabalhando para isso. A gente acompanha também a questão de ocupação dos leitos, então a gente quer ter aí o melhor trabalho possível para não ter as aglomerações. Fernando, qual é o risco de, vamos pensar assim, alguns comerciantes não cumprirem com essa determinação e não acatarem essa orientação agora na CIL, né, oficializada nessa carta? Qual que é o risco que pode representar para a categoria? Acaba estragando todo um coletivo, né? Hoje a gente trabalha coletivamente, então se um ou dois acaba fugindo disso, atrapalha todo o restante que está, na sua maioria, trabalhando certo, sério, cumprindo todos os requisitos de higiene, cumprindo todos os seus horários. Então a gente precisa respeitar esses que estão trabalhando seriamente. Na sua opinião, esses desrespeitos estão acontecendo na aglomeração, no estabelecimento, no não uso da máscara, do álcool gel? Quais são aí esses desrespeitos? O principal são os horários que a gente sentiu. A gente andou conversando com o pessoal do ônibus. A gente tem aí um entendimento que existe ainda uma aglomeração dentro do ônibus, que a gente está tentando ajustar. Talvez a gente até mexa um pouco no horário, a gente está conversando para isso, para a gente evitar essa aglomeração, principalmente na parte da manhã. Até porque o prefeito não tem descartado, né, fechar novamente o comércio, dependendo aí da evolução e da colaboração de todo mundo, né? Na verdade, tecnicamente, o comércio vai fechar se tiver ocupação dos leitos. É isso que tanto o COESP como o próprio prefeito, Secretaria da Saúde, vem falando. Então, por isso que a gente acompanha também essa evolução ali do preenchimento dos leitos. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso para evitar o fechamento. E o prejuízo na geração de empregos, na criação de novos, é muito grande, né, Fernando? É muito grande. Com essa restrição que nós estamos trabalhando, fica um pouco mais difícil. Mas lembrando, é melhor estar assim do que fechado. A gente já viu alguns lugares no Paraná, como Toledo, que fechou desde segunda-feira, e também algumas restrições em outros lugares. Então, é melhor a gente trabalhar sério, seguindo as orientações, com os horários, para que não possamos fechar aí novamente. Tá certo. Muito obrigado, então, ao Fernando Moraes, presidente da CIL, Associação Comercial
Industrial de Londrina. Então, fica o recado, né, Cid? Um reforço, na verdade, para os empresários, né, os comerciantes que já têm aí aderido bastante às normas de prevenção, para que essas regras sejam reforçadas cada vez mais, para que a gente não viva, né, o que a gente acabou infelizmente vivenciando, né, o comércio fechado aí durante todo o mês e infelizmente acarretou muitos prejuízos financeiros aqui para a nossa cidade também, para essa categoria. Cid. Não tenha dúvida disso, né? Vale muito a consciência. É o momento em que a gente tem que realmente atender, pessoal, e entender todas essas recomendações, principalmente, né? Se é para abrir das 10 às 4, 10 às 4. Não adianta ser das 10 às 5, 10 às 6. Que você vai ser responsabilizado, você mesmo vai ser responsabilizado, e por conta de um erro seu, pode atrapalhar a vida de uma cidade inteira. Então, vamos seguir, né, pessoal? Vamos ter um pouco mais de consciência.